Certamente você já ouviu ou usou a expressão "estou com o coração partido, doendo de tanta tristeza". Engana-se quem pensa que isso se trata apenas de uma figura de linguagem. Realmente as pessoas podem sentir esse tipo de dor. Trata-se da síndrome do coração partido. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Daniel Horta. Ele é formado pela Faculdade de Medicina da PUC São Paulo e pós-graduado em Cardiologia e Terapia Intensiva. Doutor, o que realmente é a síndrome do coração partido? Sérgio, essa síndrome é uma síndrome que foi descoberta em 1990 e ela tem como uma característica interessante, né? Porque a gente sempre ouve aquela máxima dizendo que ninguém morre de amor, né? E na verdade a gente vai ver aqui hoje que não é bem assim. Essa síndrome é uma doença que acomete o coração e que ela basicamente ela acaba simulando, né, como se fosse um infarto. A gente vai ver para frente aí que os sintomas são parecidos, as alterações dos exames são bem parecidas com o do infarto e a gravidade também bem próxima a de um infarto. Ela é conhecida também como doença de Takotsubo e que foi descoberta no Japão essa doença, né? E como cardiomiopatia induzida por estresse, que é a doença, que é o nome, vamos dizer assim, o termo técnico da doença. Então se trata de uma doença. Uma doença mesmo. Ela em 1990, quando esse japonês, que é o Hiroko, descobriu o quadro, ele conseguiu avaliar alguns pacientes e ver que eles tinham um quadro de um infarto, mas que quando iam fazer a avaliação para buscar a causa do infarto, ele não conseguia descobrir o que estava acontecendo. Ele não via a obstrução da coronária, que é o infarto clássico, né? A gente tem que ter uma obstrução da artéria do coração. E definiu essa doença como uma doença que tinha uma causa ainda desconhecida, mas que tinha como uma característica em comum, que era sempre aparecia depois de um forte estresse emocional. Em 2006, a American Heart Association classificou essa doença e colocou ela no rol das doenças das cardiomiopatias adquiridas e definiu realmente como uma doença que nós precisamos observar e tratar, né? Ela pode ser tão grave quanto o infarto? Pode ser tão grave quanto o infarto. Ela gera a repercussão clínica dela, praticamente uma repercussão de um infarto e, inclusive, o índice de mortalidade é alto, de 3%. Você se referiu a algumas fortes emoções. Que tipo de emoção pode desencadear a síndrome do coração partido? Qualquer tipo de estresse emocional. A perda de um ente querido, um susto muito grande, a perda de um amor, de um término de um relacionamento, qualquer tipo de estresse emocional que pode gerar essa síndrome, pode gerar o sintoma. Perda do emprego? Perda do emprego também. Deve ser uma fase de altíssimo risco para muitas pessoas. Aumenta bastante a probabilidade. Correto. Existe algum sintoma que a pessoa deva ficar mais atento se começar a sentir ou detectar algum sinal? Basicamente, a característica principal dela é exatamente a mesma dor do infarto. É isso que torna o diagnóstico difícil. Dor torácica, né, que é a dor torácica típica do infarto, que é aquela dor que oprime o peito, que pode irradiar para a mandíbula, para o ombro, para o membro superior esquerdo. E que, de qualquer forma, quando você tiver essa dor, você tem que procurar um atendimento do pronto-socorro, porque ela é uma dor caracteristicamente cardíaca, né? A gente chama de angina de peito. Pode ter dores diferentes? Até pode, mas a síndrome a característica da síndrome é uma dor torácica típica, né? Uma dor cardíaca típica, que foi essa que eu descrevi. Sentindo essas dores, doutor, quanto tempo a pessoa deve levar para procurar o atendimento médico? Tem que ir imediatamente. Até mesmo porque o quadro de dor, esse tipo de dor, ele define uma dor cardíaca. Então, de alguma coisa está acontecendo, ou um infarto, ou uma angina, que é aquela dor no peito que não necessariamente chegou ao infarto, ou a síndrome. E qualquer manifestação cardíaca desse nível indica que o coração está sofrendo de alguma forma. Então você precisa imediatamente procurar um serviço de emergência. Há algum grupo de risco? Os mais jovens também podem ter esse tipo de problema? Todo mundo pode ter, mas basicamente o grupo de risco mais característico são 90% dos pacientes são mulheres entre 60 e 75 anos, pós-menopausadas, e desse grupo, 75% é hipertenso. Então, a gente pode definir como mulheres entre 60 e 75 anos hipertensas.
Doutor Daniel, quando a pessoa sofre esse tipo de problema e vai ao hospital, o que acontece dentro do hospital? Então, Sérgio, é importante, até assim, como a noção do paciente é importante até para, de repente, ajudar. Como é um diagnóstico diferencial difícil de ser feito, porque é uma doença que pouca gente pensa, e principalmente o médico plantonista, que não é especialista em cardiologia, não custa ter esse conhecimento, essa noção para saber os processos aí de diagnóstico. Como é uma dor típica e a primeira hipótese é sempre um infarto, a avaliação inicial é para a gente afastar o infarto. Então é feito eletrocardiograma, enzimas cardíacas, que vão mostrar todas as alterações do infarto. É como se o paciente realmente tivesse infartado. O diagnóstico decisivo disso é o cateterismo cardíaco, né, a cineangiocoronariografia, que a gente vai avaliar como é que estão as coronárias do coração. E é nessa hora que a gente vê que não tem obstrução, que não tem a característica típica do infarto, que é a artéria do coração obstruída. Com isso na mão, é obrigatório que o médico, o cardiologista que já vai estar avaliando, ou mesmo o plantonista, pense nessa síndrome. E uma coisa que é muito importante é que nesse exame aparece um abaulamento, né? O músculo cardíaco ele está sofrendo com isso, da porção mais nobre do coração, ele está sofrendo e ele forma um abaulamento, como se fosse uma bexiga. E que também é característico da doença. E até o que dá o nome, né? A doença de Takotsubo, até como uma curiosidade, o Takotsubo é uma armadilha para polvo no Japão. E ele toma o formato, o coração fica com o formato dessa armadilha. E daí que quem descobriu a doença, né, colocou o nome de doença de Takotsubo. Feito esse diagnóstico, ou pelo menos como um diagnóstico que a gente chama de diferencial para essa doença, o tratamento é de suporte cardíaco. Porque a doença ela é 100% reversível, ela vai ser revertida espontaneamente. O músculo, depois de 15, 30 dias, ele volta ao normal. Mas nesse período que o músculo está sofrendo, que o coração está sofrendo, é que está o maior risco, que a gente chama de choque cardíaco, né? Pelo estresse que o coração está sofrendo. Então, a base do tratamento é o suporte cardíaco. E quanto mais precoce esse suporte é feito, menor a chance das complicações e da mortalidade. Por isso a importância de quando você tem a dor, além de você não saber diferenciar se o quadro é um infarto ou não, a rapidez de você ir até o pronto-socorro e ser atendido, ser diagnosticado e tratado vai fazer a diferença no resultado final do tratamento. É determinante. Determinante. Se a pessoa não amar, se a pessoa não perder o emprego, se a pessoa não sofrer nenhuma perda significativa na vida, seriam essas as formas de prevenção da doença? Para essa doença seriam essas as formas de prevenção. Na verdade, não passar por um estresse emocional forte. Mas como a gente não escolhe isso, né, fica difícil. Então o que a gente pode pensar é assim, quanto mais saudável o coração, mais ele está preparado para qualquer tipo de impacto que ele sofra. Seja as consequências dessa síndrome que nós estamos comentando, ou de um infarto, de qualquer outra alteração cardíaca. Então, como toda doença cardíaca, a prevenção para essa doença é cuidar bem do seu coração. Dieta, atividade física, não fumar, evitar a ingestão excessiva de álcool, praticar o esporte, a atividade física, ou seja, manter o coração o mais saudável possível. Seria a principal forma de prevenção para essa doença e para qualquer doença cardíaca, deixando o coração mais, vamos dizer assim, forte para qualquer baque que a gente não possa controlar, né? Como esses estresses que a gente pode passar. Estamos chegando na época do inverno. Há um risco maior de problemas cardíacos, é isso mesmo? Sim, acontece. Acontece por alguns fatores. O que é mais evidente para a gente é assim, existe o frio, né, faz com que a gente perca menos líquido e acabe retendo, consequentemente, mais líquido. Isso pode fazer com que haja aumento da pressão arterial. Existe uma tendência a você se alimentar com alimentos mais salgados, mais gordurosos, por causa do frio. Também faz com que você possa provocar alterações cardíacas aí, de aumento de pressão arterial, ou mesmo piora de algumas lesões que já acontecem. O frio também pode acontecer vasoconstrição, né, que a gente chama, que é quando nossos vasos eles fecham e a gente fica aquela cor pálida, né, por causa do frio, para tentar manter o sangue aquecido na parte central do corpo. Isso também faz com que o coração aumente o trabalho cardíaco. E também uma das coisas que é você aumenta a sedentarismo, você diminui sua atividade física no frio. Então esse conjunto de fatores aí realmente aumenta a probabilidade de você ter a manifestação de doenças cardíacas no período do inverno. O número de infartos aumenta no inverno.
Doutor Daniel, a cardiologia tem algo em estudo? A gente pode esperar o que em termos de tratamento, medicamentos no campo da cardiologia para os próximos anos? Olha, Sérgio, a cardiologia tá evoluindo o tempo inteiro, né? Assim, existem diversos estudos em diversas áreas, tanto nas medicações e na evolução das medicações que fazem com que a gente consiga ter um manejo do paciente seja mais fácil, com menos efeitos colaterais. Estudos em relação principalmente a procedimentos não invasivos cardíacos que estão cada vez mais melhor aplicados, né? O que é o procedimento não invasivo? É você não fazer cirurgias a céu aberto, quer dizer, você não ter que abrir o peito do paciente, você consegue intervir ali de uma forma mais invasiva, sem, por exemplo, cateterismo, troca de válvulas e coisas do tipo. E o grande foco aí para o futuro mesmo são os estudos de células-tronco, de tentar recompor músculo cardíaco que você perdeu, por exemplo, num infarto, com a utilização de células-tronco. Ou seja, em todas as áreas de abrangência da cardiologia a gente tem coisas novas aí. O grande ponto é o hiato de tempo entre você fazer a descoberta e você conseguir colocar isso para as pessoas usarem. Existe um período longo aí para você poder colocar isso em prática, né? Mas o futuro com certeza vai aparecer coisas promissoras, né? Doutor, para finalizar, como o Brasil está em questão de políticas públicas ligadas à cardiologia? Eu acho assim, Sérgio, eu inclusive já trabalhei bastante nessa área, na área tanto municipal como estadual, e acho que do ponto de vista de tratamento, né, na cardiologia, de diagnóstico e tal, a gente tem recursos para isso. O grande ponto que a gente precisa continuar trabalhando e brigando sempre é que os pacientes tenham acesso a isso, né? Quer dizer, a gente multiplique esses pontos de atendimento, que você tenha um especialista lá que possa receber esses pacientes, os exames, né? Os exames os diagnósticos que a gente tem que fazer, que são diagnósticos complexos, que a gente aumente o acesso. E principalmente isso na ponta do tratamento, né? Quando o paciente já entrou numa unidade, já por exemplo, um cardiopata, né? Um doente do coração. Mas a grande falha nossa na base é a gente não ter campanhas de prevenção de larga escala, quer dizer, bater na tecla o tempo inteiro. Isso a gente percebe que vem muito da iniciativa privada, mas não tanto do poder público, de fazer essas campanhas de doenças cardíacas específicas, quais são, como evitar, como a gente trabalhar para fugir delas, né? Então, se a gente juntasse, se a gente conseguisse pegar os recursos que já tem, ampliasse a abrangência deles e principalmente fizesse um trabalho de prevenção, né, quer dizer, até invertendo a situação, primeiro a prevenção e depois fazer a ampliação do que a gente tem disponível, com certeza a gente melhoraria muito a cardiologia no Brasil e as consequências das doenças cardíacas, que no Brasil são muito importantes. Se eu fiz uma leitura correta dessa sua última resposta, o problema não é a falta de recursos, e sim o direcionamento dos mesmos. Direcionamento dos mesmos. Já é um bom sinal. É um bom sinal. O que principalmente acontece é isso, é você usar mal o recurso que a gente tem, que isso acontece muito ainda no Brasil. É um bom sinal se tratando que hoje está faltando recursos praticamente para tudo na saúde. Sim. Doutor Daniel, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, as suas respostas foram extremamente esclarecedoras. Nós conversamos com o Dr. Daniel Horta, hoje ele conversou sobre a síndrome do coração partido. A você que nos assistiu, muito obrigado e até o próximo vídeo release.